assunto da nossa semana é sobre o signo de Gêmeos. Comentamos no vídeo da semana passada que cada mês a gente vai explicar um pouco o signo do mês, o que ele representa. A gente falou de maneira geral sobre a astrologia e Torá na semana passada. Hoje vamos explicar o signo de Gêmeos. Na verdade, uma aula de 10 minutos não dá para explicar todos os aspectos do signo. O que sim a gente vai explicar nesses vídeos é qual a ligação do signo com o calendário judaico. Se o signo tem a ver com as características, a pessoa também tem vários detalhes, mas o nosso assunto vai ser centralizado mais com a conexão do mês judaico, com a festa que tem nesse mês, com os acontecimentos do mês, com o signo daquele mês. No mês de Sivan, o mês de Sivan é um mês que tem um signo de Gêmeos. No mês de Sivan temos a famosa festa de Shavuot, que é no dia 6 de Sivan. No dia Vav, 6 em hebraico a letra Vav. Vav do mês de Sivan é a festa de Shavuot. Por que Shavuot exatamente no mês de Sivan? Porque Shavuot é no 6º dia de Sivan, no dia Vav de Sivan. Então assim, o mês de Shavuot é o 3º mês do calendário judaico. O ciclo dos meses da astrologia não começa em Tishrei, na época de Rosh Hashanah, começa no mês de Nissan. Como diz a Torá, Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishon Lachem Lechodshei Hashanah. É o primeiro mês dos contagem dos meses do ano, o mês de Nissan. O mês de Nissan é o signo de Ares, que é um carneiro. O 3º mês do ano, o mês de Sivan, temos o signo de Gêmeos. Então vamos entender que é o nexo de Gêmeos com a festa de Shavuot, porque Shavuot é no 3º mês do ano, porque Shavuot é no 6º dia do mês. Então assim, o número 3 tem tudo a ver com a Torá e com o mês de Sivan. Sivan é o 3º mês do ano. A Torá, como vamos ver, tem a ver com o número 3. Por quê? A Torá foi dada no mês de Sivan, do 3º mês do ano. Antes de receber a Torá, teve Shloshet Yemei Agbalah, 3 dias que o povo se preparou, se purificou, estavam na beira do Monte Sinai, prontos para receber a Torá. 3 dias de preparação. A Torá foi dada, dividida em 3 partes. O Tanakh, que é a Torá, Neviim e Ketuvim, os profetas escritos, são 3 partes da Torá está dividida. O povo judeu tem uma divisão em 3, os Kohanim, Neviim e Israelim. A Torá foi dada por Moshe. Ele era o 3º filho. Tinha Miriam a primeira, Aharon, depois vinha Moshe. Então vemos que a Torá está muito conectada com o número 3. O que representa o número 3? O número 3 é o seguinte: quando temos 2 pontos, sim? O número 2, em hebraico chama Shnaim, vem da palavra Shoneh, diferente. Ou seja, o 2 é o oposto do 1. Então temos 2 pontos, 2 opostos. O 3º ponto que fecha o triângulo é o ponto de união, de fusão desses 2 pontos distintos. Então, segundo a Kabbalah, temos o lado direito, que representa o lado da bondade, da netiná, de dar. O lado esquerdo é o lado da justiça, da severidade, de se concentrar dentro de si, de receber. Então, o lado direito representa o dar e o lado esquerdo representa o receber. Temos o caminho do meio. O caminho do meio é chamado em hebraico de Emet de Tiferet. Tiferet quer dizer harmonia. A harmonia dos 2 lados, o ponto de união dos 2 opostos. A Torá é sabido que ela tem essa questão da união dos opostos. A Torá, qual a função da Torá no mundo? A Torá ela vem unir os mundos espirituais com o mundo material. O mundo, o Olam Haba com o Olam Hazeh. Ele liga Deus com Am Israel. Ou seja, a Torá é, através da Torá, que é o ponto de união, a Torá nos ensina a como a gente se conectar com a nossa Neshama, com a nossa alma, com a nossa parte espiritual, se conectar com Deus. A Torá, nas mitzvot da Torá, a Torá não é uma religião só de coisas espirituais. A Torá dá atenção para o corpo também. No Shabbat a gente não só reza, estuda, a gente também come, está com a família. Então a Torá ela traz uma harmonia entre corpo e alma, não como outras religiões que você tem que se afastar do corpo, dos prazeres e se abster de várias coisas. A Torá não, fala que tem que ter uma harmonia entre corpo e alma. Então toda a ideia da Torá é uma fusão, uma união de corpo e alma, material e espiritual, Olam Hazeh com Olam Haba. Essa é a ideia da Torá, essa é a ideia de Tiferet, esse é o caminho da verdade.
por um lado, uma pessoa que ela dá excessivamente e depois não sobrar nada para ela. Uma pessoa que é egoísta demais, então ela não se importa com os outros. A Torá nos ensina o meio termo, como que agir. Então, essa é a ideia do número 3, a ideia da união dos dois pontos, o ponto de fusão desses pontos, que é essa ideia da Torá, isso que a Torá traz essa união. Por isso que a Torá, agora o que isso tem a ver com o signo de Gêmeos? O signo de Gêmeos representa o seguinte: os Gêmeos, no final das contas, são duas pessoas, são dois seres, mas não são dois seres completamente distintos, que não tem nada em comum. Gêmeos, eles são parecidos um com o outro, ou seja, somos dois, mas que tem um ponto de união entre esses dois, que eles são parecidos. Ou seja, a ideia da Torá é você pegar coisas distintas, características que a gente tem dentro do ser humano, de receber, de dar, de amar e de odiar. A gente tem que odiar o mal e amar o bem. Mesmo ódio, a gente tem que usar para odiar as coisas ruins, não os malvados, mas odiar o mal, odiar as coisas, o crime, a mentira. Então a Torá nos ensina como usar cada característica na sua dosagem certa e unir as coisas, transformar as coisas separadas numa coisa só, numa união com um objetivo em comum. É por isso que as tábuas da lei eram tábuas gêmeas. A gente tinha duas tábuas da lei do mesmo tamanho. Os 5 primeiros dos 10 mandamentos eram mandamentos do ser humano com Deus, obrigações nossas com Deus. Ou seja, você tem que acreditar num Deus só, não fazer idolatria, não citar o nome de Deus em vão, zelar pelo Shabat, que a gente testemunha que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E os outros 5 mandamentos que estão na segunda tábua da lei são nossos mandamentos de Deus, do ser humano com o próximo. Não matar, não roubar, não trair, não cobiçar. Então a Torá isso vem junto. Nossos deveres, a Torá faz essa união também dos deveres do ser humano com Deus, dos deveres do ser humano com o próximo. Por isso que isso representa os gêmeos, a gente faz essa união, a gente tem 2 tábuas da lei gêmeas iguais. Qual era o tamanho dessas tábuas? Essas tábuas tinham a forma da letra Vav. Olha que interessante, a Torá foi dada no dia 6, no dia Vav. E essas tábuas da lei, a medida dela eram 6 amot por 6 amot. E tinham a forma da letra Vav. Por quê? O que representa o dia 6? Porque a Torá foi dada no dia 6 do mês de Sivan. O número 6 ele representa a união, o Ribur. Por quê? Porque no hebraico, quando você quer falar uma coisa, isso, mais isso, digamos, foi uma festa, 3 pessoas, o Reuven, o Shimon e o Levi. Fala, foi o Reuven, Ve Shimon, Ve Levi. O Vav, ele acrescenta, ele une. Então, esse e esse, os dois. Então, Vav em hebraico representa a letra da união. Por isso que a Torá foi dada no 6º dia de Sivan. O 6º dia que representa, sim, o Ribur, a união. As tábuas da lei têm as mesmas dias também, então não foi à toa que a Torá foi dada no 6º dia do mês. Agora, o que mais além disso representa a questão dos gêmeos? É sabido que Deus ele se comporta com o ser humano da mesma forma que o ser humano se comporta com Deus. Tem um passuco do Tehillim que diz que Hashem Silcha, Deus ele é como se fosse tua sombra. Se você levanta o teu braço direito, tua sombra também levanta o braço direito. Se você abaixa a cabeça, tua sombra também abaixa a cabeça. Do modo como você se comporta, sua sombra faz igual. Ou seja, se o ser humano ele se comporta com piedade com o outro, ele abre mão, mesmo que um cara magoe ele deixa de lado. Ele julga favoravelmente os outros. Então Deus se comporta com aquela pessoa da mesma maneira. Se você faz o bem, Deus fará o bem com você. Se você olha só o ponto positivo dos outros, tenta superar as coisas negativas, Deus vai te olhar favoravelmente também e vai se comportar como um gêmeo. Da maneira que você se comporta com os outros, Deus vai se comportar com você. Outra coisa, que do momento que recebemos a Torá, tudo o que acontece no mundo tem participação do povo judeu através das mitzvot que a gente faz. Quando a gente faz coisas boas, segue um bom caminho, a gente traz abundância para o mundo, a gente traz a chuva, traz a riqueza, traz a paz. Então, são como se fosse que Deus é nosso irmão gêmeo, ou seja, a gente traz influências no mundo através dos nossos atos. E essa força a gente recebeu através da Torá que a gente recebeu nesse mês de Sivan. Além disso, cada mês ele tem o seu astro. O astro do mês de Sivan é chamado de Mercúrio. Em hebraico se chama de Kohav. Resumindo, tem muito o que falar, mas o Kohav, a gente pode dividir essa palavra em 2. Kaf Vav, Ko e Ha. Kaf Vav é o nome de Deus, que tem valor numérico 26, e Kaf Beit são 22. Que são as 22 letras que a Torá foi escrita e que o mundo físico foi criado. Ou seja, o mês de Sivan, qual é a ideia dele? De juntar o céu e a terra. A união dos gêmeos entre Deus
mundo espiritual é o ser humano. Kavav é Deus e Kafet são as letras que o mundo físico foi criado através delas. Então a mesma ideia do astro, que é Mercúrio, que é Kohav, temos o nome dele, a ideia desse livro. Bezat Hashem, que vocês todos tenham Shabbat Shalom. No próximo mês a gente vem em Moros por o mês seguinte.